E nesse vídeo eu quero te explicar por que Ricardo Matias não está sendo relacionado para o profissional. Inclusive, hoje no Clássico Grenal, às 9 horas da noite, de novo, é um jogador que deve estar de fora da lista de relacionados do Roger Machado. Além disso, eu quero te falar também sobre o bastidor, que o Inter tem muita preocupação para esse Clássico Grenal. O fato da arbitragem, que já foi pauta nas últimas duas rodadas do Campeonato Brasileiro, contra o Fortaleza, contra o Palmeiras, e agora no Clássico Grenal a gente sabe o peso que era a arbitragem. E o Inter tem uma preocupação e eu quero te trazer o bastidor nesse vídeo. Mas, só antes de começar esse vídeo com novas informações sobre o Internacional, tu sabe, né? Roda a vinheta. Muito bom dia, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional. E só antes de começar com esse vídeo, não esquece, deixa o teu gostei, te inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, que são coisas que ajudam muito o canal aqui a chegar a cada vez mais pessoas, tá bom? Vamos começando então aqui com novas informações sobre o Internacional. O Inter que joga daqui a pouquinho, 9 horas da noite, Clássico Grenal, jogo que é importantíssimo para o Inter. Pensando nessa situação de Campeonato Brasileiro, o Inter precisa fazer os 3 pontos, chegar a 8 pontos na tabela, abrir e começar a novamente ficar perto do G6, do G4, quem sabe da liderança do Brasileirão. E hoje uma derrota significaria, por exemplo, o Grêmio passar na frente do Inter no Brasileirão. Isso seria um resultado horrível para o Internacional. Então a grande questão de momento é que o Inter tem sim uma mobilização muito forte, a gente tem esse bastidor e principalmente na figura do D'Alessandro é onde está acontecendo essa mobilização. O D'Alessandro a gente sabe que é um cara que vive o Clássico Grenal, que faz todos os jogadores que estão à sua volta sentirem o que é um Grenal. Então nesse momento o Inter tem essa mobilização, esse vestiário que está fechado para conseguir os 3 pontos. A frase que a gente mais escuta dentro do bastidor do Inter é a seguinte: Grenal é guerra. E é assim que o Inter está tratando essa partida, que por mais que não dê daqui a pouco para estudar como vem o Grêmio, por mais que não tenha um treinador, não saiba, por exemplo, como eles vão ser escalados, como é que vai ser o modelo de jogo. O auxiliar deles foi muito tempo auxiliar do Roger Machado. Então entende o modelo do Roger, entende os pensamentos, entende os cenários, os comportamentos. Pelo outro lado, o Roger também conhece o Freitas e sabe exatamente como é que ele pode armar ou especular esta partida contra o Inter. A tendência de escalação, tá? Deve ter Anthony, Brian Aguirre, Vitão, Vitor Gabriel, Rogel ou Juninho. Esses 3 brigam por uma vaga no time titular para jogar com o Vitão. Bernabé na lateral esquerda e Fernando, Bruno Henrique, Alan Patrick. Bruno Tabata e Vitinho. O Wesley pode aparecer nos lados. E na frente, Ener Valencia. Essa é a tendência de escalação. Se a gente ampliar um pouco mais essa ótica, a gente tem a questão dos relacionados. E a gente sabe que hoje o Inter e o Roger Machado tem um problema bom, que é a lista de relacionados, já que o Inter tem um plantel bem vasto. Por mais que a gente tenha agora, por exemplo, um Carboneiro machucado. E a questão é, Ricardo Matias e Gustavo Prado, nos últimos jogos, eles vêm ficando fora da lista. O Gustavo Prado até entrou na partida, entrou na lista, né? Não chegou a entrar no jogo, mas entrou na lista de relacionados contra o Fortaleza, porque acabou que 3 jogadores foram poupados. No jogo contra o Palmeiras, o Prado não foi relacionado. O Ricardo Matias ainda não foi relacionado nem nesse Brasileirão, nem na Copa Libertadores. E o grande fator hoje do Ricardo Matias, e eu vejo muitos me perguntando nos comentários, por que o Ricardo Matias não é relacionado? Por que ele não joga? Por que o Roger não dá uma chance para ele? Por que ele tá só jogando no Sub-20? Isso é verdade, o Ricardo Matias está sim jogando no Sub-20 apenas. Por que ele não está sendo relacionado? Essa é a pergunta que muitos me fazem nesse momento. O que eu posso responder para vocês é opção técnica, opção do Roger, tá? Essa é uma coisa que a gente tem que deixar claro nesse momento. Hoje o Roger opta por colocar o Luca na hierarquia à frente do Ricardo Matias. A gente pode discutir se ele está certo ou se ele está errado, mas hoje ele coloca o Luca na frente do Ricardo Matias. E por isso o Ricardo não é relacionado. O mesmo serve para o Gustavo Prado. Gustavo Prado hoje, em todos os cenários que o Roger imagina, ele já explicou isso na última entrevista coletiva, o Prado hoje também está abaixo do Luca, porque o Luca tanto pode jogar pelo lado, na visão do Roger, mas também pode jogar ali com uma espécie de um centroavante, tá bom? Então essa é a explicação. Também tem muitas especulações que o Ricardo Matias tem um problema de extracampo.
E eu não consegui confirmar se realmente ele tá com problema de extracampo, algum problema disciplinar, algum problema que realmente tenha feito nesse momento o Roger dar uma freada nessa subida por parte do Ricardo Matias. Então, se eu tiver te falando alguma coisa quanto a esse fator, eu vou estar entrando aqui numa seara da dúvida e da incerteza. Mas, sim, existem alguns relatos que ele teve algumas questões de indisciplina no ano passado e por isso o Roger, nesse momento, acabou dando uma freada nesta subida quanto a Ricardo Matias. Outra situação que eu quero te trazer e outro bastidor. Falando sobre a arbitragem, né? A gente sabe que o árbitro da partida desse Clássico Grenal é o Braulio da Silva Machado, árbitro catarinense, nunca apitou um Clássico Grenal. Isso pesa muito contra ele, porque a gente sabe que apitar Grenal é diferente. O próprio Marcelo de Lima Henrique já falou nisso, que apitar Grenal é diferente, que tu tem que ter uma outra metodologia, que tu tem que ter um outro jeito. O Braulio apitou nas últimas temporadas 3 jogos do Inter apenas. O retrospecto do Inter com o Braulio até que é bom. O Inter tem 11 vitórias contra 6 derrotas. Isso é até bem interessante. Nesse campeonato brasileiro, ele já apitou 2 rodadas de campeonato e as 2 rodadas acabou não tendo uma intervenção tão forte, acabou não tendo erros de arbitragem e até por isso coloca ele para um Clássico Grenal. Então a gente sabe que isso acaba realmente ajudando, mas no campeonato catarinense, numa partida entre Caravaggio e Barra, é uma partida qualquer, é uma partida onde uma equipe estava sendo rebaixada para a segunda divisão, faz um gol no último minuto, só que antes disso o Braulio encerra o jogo. Então o Inter tem hoje uma preocupação quanto à arbitragem. E muito mais que a arbitragem de campo, a arbitragem de vídeo. O Inter tem muita preocupação quanto ao VAR desta partida deste Clássico Grenal, porque sabe o que aconteceu nas últimas 2 rodadas. O pênalti não dado na partida contra o Fortaleza, que todo mundo viu, e o pênalti não dado no estádio Beira-Rio na partida contra o Palmeiras. Os dois, inclusive, por lance perigoso, por pé alto, e os dois que não foram marcados neste momento. Então o Inter tem essa certa preocupação. O Inter já fez e aconteceu tudo que podia com a CBF e nada foi feito. E nem o áudio do VAR foi publicado da partida do Palmeiras contra o Inter, né? Todos os outros jogos foram divulgados os áudios, mas desta partida do Inter com o Palmeiras, o áudio não foi divulgado. E isso coloca ainda mais sobre júdice tudo o que está acontecendo na CBF, porque a CBF deixa essa margem para pensamento nesse momento, mas a gente espera que esse Grenal não tenha nada, né, nem para um lado, nem para o outro, que seja um Grenal onde os times sejam protagonistas e não a arbitragem. Então, esse foi o vídeo, espero que tenha gostado. Deixa o teu gostei, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa nos comentários o teu palpite para esse Grenal, tá bom? Um grande abraço, valeu, falou e foi!